Olá, tudo bem? Graça e paz. Você já se imaginou conviver com uma pessoa de que nos próximos 4, 5, 6 meses essa pessoa deixaria de estar com você? Exatamente isso que nós vamos conversar um pouquinho e enxergarmos isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. O Evangelho do Reino, anunciando a chegada desse novo rei, desse novo governo. Em Mateus capítulo 17, Jesus, após ele estar convivendo, e nós ouvimos um pouquinho do pastor Jean falando aí no capítulo 16, ele está anunciando no capítulo 16, um pouco antes, falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. E passados 6 dias, no Evangelho capítulo número 17, nós temos o convite de Jesus, levando 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, por um alto monte. E você imagina a expectativa desses discípulos que estavam ali, que já conviviam com Jesus, sabendo de tudo que já tinham passado, da prova da sua fé, de tudo aquilo que eles já tinham convivido. E é interessante que nós temos aqui, eu separei essa porção do capítulo número 17, uma das experiências mais ricas que os discípulos puderam ter com Jesus, que é ver Jesus como Deus, ele transfigurado, transformado, e o texto nos fala que ele foi transfigurado, diante dele a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram branco como a luz. E naquele mesmo momento o texto nos fala que apareceram ali Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu e dele saiu uma voz que dizia: esse mesmo Pedro que falou no capítulo anterior que tu és o Cristo, o Filho do meu Deus vivo, nós temos essa voz falando: este é meu Filho amado, a voz do próprio Deus, em quem me agrado. Ouçam-no. E a postura dos discípulos ao ouvir isso foi de se prostrar, de se colocar realmente de joelhos, porque aquele que tem essa vivência com Deus, a experiência com Deus que nós vemos ao longo de toda a Bíblia, das pouquíssimas pessoas que viram Deus, que tiveram essa experiência com o próprio Deus, foi uma experiência de temor e de tremor. E a gente olha para o texto aqui e a gente vê esses discípulos que tiveram essa vivência com o próprio Deus. Você imagina ter essa oportunidade de você poder experimentar e viver essa presença de Deus. E é isso que nós temos todos os dias. Essa oportunidade. Os discípulos aqui, irmãos, eles não sabiam que Jesus até então era Deus. Hoje nós temos certeza que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador. Até aqui havia muitas dúvidas ainda, haviam muitos questionamentos. E esse aqui foi um fato tão importante. E essa é uma marca muito, muito forte que nós precisamos ter na nossa vida. Eu não estou falando para você que você vai ter essa experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. Mas o que eu quero falar para você é que nós precisamos viver essas marcas desses encontros com Deus, dessas experiências de nós estarmos sentindo, porque crer é pensar, mas crer é também sentir. Experiência esta que o Pedro, o apóstolo, um pouco antes da sua morte, ele testifica em 2 Pedro, falando sobre essa que nós ouvimos, a sua glória, a glória do próprio Deus. E essa mensagem aqui, essa vivência da transfiguração, ela veio exatamente para isso, para confirmar o que? A fé desses discípulos, para terem a certeza que eles estavam convivendo com o próprio Deus. Havia essa expectativa, ao mesmo tempo uma expectativa, mas uma incerteza. E logo adiante a gente percebe no capítulo de número 17, o próprio Jesus, que agora Pedro, Tiago e João, os discípulos, já sabiam e tiveram essa vivência de experimentar, de viver essa experiência com temor e com muito respeito.
do próprio Deus, e eles têm a certeza que sim, Jesus é Deus. Eu não sei quais foram as suas experiências que você já teve com Deus. Eu não sei se a sua vivência com Deus é uma vivência somente na razão, ou eu não sei se você tem essa experiência de volta e meia, aquilo que a teologia chama de a epifania, de você ter a presença do próprio Deus. E esses discípulos tiveram isso. Uma marca que serviu para Pedro, antes da sua morte, ele ter essa certeza de que ele servia a um Deus, ao único Deus. Eu não sei como é que é a sua vivência com Deus, eu não sei como é que é o seu relacionamento com Deus, mas eu olho para a vida desses discípulos, eu olho para a vida de Pedro e eu aprendo com eles. Eu aprendo com eles e eu aprendo acima de tudo com o nosso Cristo, na certeza de que nós servimos ao único Deus verdadeiro. E que Jesus, ele possa ter esse lugar no seu coração e no meu coração. Que a gente, quando viver os dias mais sombrios na nossa vida, como Pedro viveu, e de que essa mensagem, de que essa lembrança de que nós já fomos visitados e de que hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Os discípulos não tinham aqui até então. Hoje nós temos essa certeza de que o Espírito Santo mora em nós, de que nós servimos a um Deus, não um Deus morto, mas a um Deus vivo. A minha mensagem para você nesse dia é que você possa crer e ter a certeza de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus de que nós entendemos pela razão, mas nós também o sentimos. E volta e meia ele nos visita. E que a gente possa ter, meu desejo é que você possa ter experiências com Deus marcantes. E que nos dias mais difíceis da sua vida, como estavam para acontecer na vida desses discípulos, e Pedro lembrou, não, nós servimos a um Cristo glorificado, a um Deus verdadeiro. Vivemos dias difíceis, irmãos, mas nós temos a certeza de que o Senhor já fez grandes coisas por nós. E Ele vai continuar fazendo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.